senhores telespectadores, viemos hoje à Vila de Constância. Bom, Constância por agora, porque durante séculos era a Vila de Punhete. Foi à Vila de Punhete que o rei Dom Manuel deu estatuto de vila e câmara e bom. Porquê é que mudaram? Mudaram porque a palavra Punhete não é muito bonita. Ela justifica-se pelo território, aqui um punho de terra, é isso que justifica o nome, mas a palavra é feia, E quando em 1836, depois da Revolução de Setembro, a rainha Dona Maria II veio aqui e veio acompanhada pelo chefe do governo, que era o Passos Manuel. O Passos Manuel tinha casado por aqui, com uma senhora muito rica, e ela veio até aqui e pediram-lhe para mudar Punhete. Para quê? Para Constância. Constância porque a terra tinha sido constante, coerente, permanente na defesa das ideias liberais. Havia aqui um certo exagero, porque aqui não houve provavelmente lutas de liberais. Enfim, esta terra passou por esse tempo e passou a ser Constância, que é um lindo nome. Hoje chamam-lhe a Vila Poema. Chamam-lhe a Vila Poema por uma razão. O que estão a ver é o Rio Tejo. A poucos metros daqui é a confluência do Rio Tejo com o Rio Zézere. Ora bem, o Zézere sopa aí por essas serras e vai dar ao Nabão. E o Nabão põe-nos no centro de Tomar. Isto é muito importante. O centro de Tomar, onde estavam os Templários, comunicava com Lisboa pelo Nabão Zézere Tejo. Eram barcos, havia aqui um trânsito constante de barcos a levar passageiros, a levar mercadorias, a levar géneros agrícolas, a levar tudo. Enfim, a ligação dos Templários com Lisboa fazia-se por via fluvial por estes rios abaixo. Nabão, Zézere, Tejo. É possível que esse facto dos Templários portugueses terem logo inicialmente recorrido à navegação para poderem viver, é possível que isto seja ligado com a ligação que depois houve sempre entre a Ordem de Cristo, a Ordem de Cristo é a sucessora dos Templários, e o mar. Como sabem, os navios dos descobrimentos têm todos pintados na vela a cruz de Cristo. Portanto, era por este rio acima que os Templários navegavam, acima ou abaixo, conforme iam ou vinham, o que não deixa de ser impressionante, porque ir daqui a Lisboa talvez não fosse difícil. O rio, nessa altura, tinha mais água, as precipitações eram muito mais abundantes do que hoje, e, portanto, o assoreamento era menor. Agora, vir contra a força da corrente, que é intensa em certos pontos, era difícil, é claro. Aproveitavam o vento favorável, que quando estava contra a corrente, os remos e, certamente, a sirga, quer dizer, os cabos puxados da margem, que faziam subir os troços mais difíceis. De qualquer maneira, isto durou até há pouco tempo. Isto durou até ao reinado da caminhonete. A caminhonete passou a levar em 2 horas para Lisboa as cargas que nos barcos levaram 3 dias. E, portanto, é claro, passou a usar-se a caminhonete, acabaram os barcos completamente. E, de certo modo, acabou uma certa razão de ser para a Vila de Constância, porque ela vivia dessa navegação. Era da confluência dos 2 rios que vivia Constância. Era dos embarcadiços que havia aqui, da construção naval, da reparação de barcos. Isto era um polo naval intensíssimo.
Não, deixou de o ser e passou a chamar-se a Vila Poema. Bom, Vila Poema porque a vila é realmente muito bonita. Vários escritores se instalaram aqui. Eu vou falar especialmente de quem foi amigo, do Alexandre O'Neill, e portanto hoje é uma terra bonita, serena, tranquila. Este ponto em que eu estou é o sítio onde havia um velho castelo da Ordem de Cristo que impedia a entrada no rio Zézer. Estava aqui, os navios para entrarem chegavam aqui muito, e é claro, este ponto era uma torre, era um castelo, uma torre. Na parte de baixo ainda tem as prisões e foi a este lugar, exatamente a este lugar, que Camões se referia quando diz: em prisões baixas fui um tempo atado, vergonhoso castigo de meus erros. Ainda hoje, arrojando, levo os ferros que a morte, a meu pesar, já tem quebrado. Bom, isto queria dizer, ele esteve aqui a ferros, esteve muito tempo, até que morreu a pessoa por causa da qual ele estava aqui. Segundo a legislação do tempo, no processo de crime, quando a vítima morria, acabava o processo. É um princípio latino que diz mors omnia solvide. A morte resolve tudo. A morte põe a termo ao processo. A morte, a meu pesar, já tem quebrado. Desde que a rapariga morreu a caminho da Índia, às alturas do Cabo da Boa Esperança, ele foi posto em liberdade. Em prisões baixas fui um tempo atado. Essa ligação de Camões a Punhete atravessou os séculos, era uma tradição constante e verdadeira. Depois, no século XX, literatos de Pecoraro quiseram achar um sítio e enganaram-se. Em vez deste, foram para as ruínas de um palácio do Conde de Abrantes e pensaram que ele tinha estado preso a ferros num palácio. Imaginem o disparate que é transformar um palácio em prisão. Sabe-se com segurança, que foi aqui que Camões passou uma parte da sua vida. Hoje há uma casa que comemora, e ainda bem, a Casa Memória de Camões, porque o importante é recordar Camões, mas saber a verdade, saber que ele não andou por palácios, andou por tristes masmorras. Hoje aqui estamos na Casa Memória Luís de Camões. Está instalada no edifício novo, reconstruído sobre as ruínas de um antigo palácio do século XVI, a que chamava a Casa dos Arcos. Era, como já disse, um palácio dos Condes de Abrantes, mas raciocinou-se assim. Camões esteve em Punhete. Ora, em Punhete, a casa mais nobre é esta. Portanto, ele, um homem tão grande, só podia estar na casa mais nobre. Portanto, foi aqui que ele esteve. Bom, há aqui um erro. É que Camões era um pobre homem, era um desgraçado. Como ele diz, viu mágoas, viu misérias, viu desterros. É um homem cuja vida foi de tal maneira infeliz que ele chegou, no dia em que fazia anos, a pedir que essa data fosse riscada dos calendários, porque nesse dia veio ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. É claro que quem conhece agora em pormenor a vida de Camões percebe que foi assim, a vida mais desgraçada que jamais se viu, um homem que na força da vida é estropiado. Ele, aqui nas suas prisões, foi sujeito aos tratos de polé e ficou toda a vida inválido, usava muletas,
não tomou parte em nenhuma ação militar, nenhuma. E ele esteve na Índia, onde essas ações eram diárias, praticamente. Bom, pois em parte nenhuma figura o nome de Camões como soldado, porque ele realmente não era soldado. Por isso mesmo, ele aproveitou esses anos para escrever peças dolorosas, peças extraordinárias, que são o melhor da obra de Camões, é realmente essa parte lírica. Tudo isso, estou a falar-lhes de um Camões diferente daquele que se evoca aqui, é o Camões que está atrás de mim. Aquele Camões é uma cópia de um retrato desenhado pelo Fernão Gomes. E o Fernão Gomes desenhou do natural. Bom, mas o Camões viu e fez este comentário. Retrato, vós não sois meu. Retrataram-me muito mal, que a serdes meu natural, foreis mofino como eu. Quer dizer, para estar no retrato certo, era um desgraçado. E ali está vestido como um senhor. Claro, a habilidade do pintor, o retrato foi pintado para uma filha da Violante de Andrade. A Violante de Andrade era a tal ama, que foi uma fera, essa ama a quem ele serviu e que ele tão profundamente amou. A grande mulher dos versos de Camões é realmente a Violante de Andrade, filha do tesoureiro-mor do rei Dom João III e Dom Manuel. É esse homem desgraçado, infeliz, que volta a Lisboa preso para responder por um crime que não cometeu. Ele era acusado de um naufrágio fraudulento quando regressava da China à Índia com o dinheiro nos defuntos e naufragou na foz do rio Mekong. Disseram logo, não, foi ele que afundou o navio de propósito para não prestar contas. E mandaram-no capitulado é, com artigos de culpa, para Lisboa, onde ele foi julgado e absolvido, porque não havia verdade nenhuma nisso. Camões foi pobre, voltou pobre, morreu pobre, enfim, pobre e ignorado, ao ponto de que tudo quanto hoje se diz sobre o fim dele é mais ou menos lendário. Sobre esta casa, acho muito bem que se recorde Camões, de toda a maneira, gostaria que não fosse só Constância a recordar Camões. A Constância tem razão, porque ele passou aqui algum tempo, um tempo doloroso e amargo, estendido nos estratos de Poré, deram cabo dele. Mas passou anos de vida em Lisboa. E a gente sabe onde. Está de pé o Palácio dos Condes de Linhares. Está de pé o Panteão dos Linhares, dos Noronhas, onde estão enterradas todas as pessoas que ele falou. A Violante de Andrade, o Dom Francisco de Noronha, o senhor Dom António, a Joana, toda aquela gente que aparece na lírica está enterrada numa cave da fábrica de Chabregas. É uma pena que um país que tem tão pouca gente grande tenha prestado tão pequenas homenagens ao maior de todos nós. Por volta de 1900, Constância deixou de ser uma terra de embarcadiços para ser uma terra de poetas. Muitos poetas encantaram-se com a paisagem, com o clima que é de uma grande doçura, com a gente que é excepcionalmente cordial e viveram aqui. Eu, de todos, vou referir um a quem estou particularmente ligado, que é o grande poeta Alexandre O'Neill. Alexandre O'Neill, isto é um bom retrato, é profundamente original. Tem do mundo um olhar descontente e oblíquo, mas diz as coisas como se nunca tivessem sido ditas. Olhem, um livro dele.
Uma coisa em forma de assim. Forma de assim. A Ampola Miraculosa. Um estranho livro, um estranho livro. Feira Cabisbaixa. Feira Cabisbaixa. Poemas notáveis. O primeiro livro dele traz o Adeus Português. O Adeus Português é um poema que impressionou logo quem o leu. Percebeu-se que estava ali um poeta de grande envergadura e passou a ser muito considerado. Depois disso ele fez muitos livros, mas os livros dele não dão a ideia. Olha, este cá está. Este livro é bem engraçado. Chama-se Já Cá Não Está Quem Falou. Ora bem, o O'Neill, isto é uma atitude dele, já cá não está quem falou. É um homem raro, único, é das maiores figuras literárias do nosso século XX. Tive a honra de o conhecer, tive a honra de colaborar com ele e agora é muito grato poder prestar-lhe esta homenagem. A Constância de hoje não esquece o que deve à punheta de ontem. A terra nasceu dos rios e tem o Museu dos Rios, o único museu de rios que há em Portugal. Este museu tem os padrões dos navios que sulcaram o Tejo e o Zézer durante tantos séculos. Estão aí, esses barcos, enfim, em modelos mais pequenos. O culto que havia à volta disso, havia uma festa para benzer os navios, porque a viagem era perigosa, tanto a ida como a vinda, água abaixo como água acima, como se dizia. E então os barcos, antes de partirem, eram benzidos na festa da Páscoa, benzidos na Senhora da Boa Viagem. Ela está aqui, a Senhora da Boa Viagem, que tem ao colo não o menino Jesus, mas um barco igual àqueles que ela estava a abençoar. Bom, a festa continua a fazer-se, o que já lá não é barcos, mas as coisas mudam. Hoje o sacerdote que faz a festa abençoa as caminhonetes. As bênçãos da Senhora da Boa Viagem tanto podem salvar uma caminhonete em perigo como uma embarcação em dificuldades. O gosto da mudança é duvidoso, mas enfim, cada um vive no seu tempo. Na festa tomavam parte, e ainda tomam, muitas dezenas de crianças vestidas de anjo. E os anjos tinham asas que tinham os navios para o qual pediam as bênçãos. Hoje guardam aqui alguns exemplares dessa representação religiosa tão comovente e tão típica. É muito possível que Constância Punhete tenha nascido quando os primeiros templários se instalaram em Tomar. Nessa altura, isto eram campos bravios, selvas por desbravar, sítios completamente desertos, onde era impossível viver. Por isso mesmo, os templários foram instalados naquela região do centro do país e tiveram depois o domínio, praticamente, de todo o país entre o Mondego e o Tejo. Tudo isso, era eles que mandavam, eram eles que garantiam a segurança, eram eles que defendiam a fronteira, eram eles que povoavam as aldeias, eram eles que instalavam os casais. Tudo isso é do século XII, XIII. Bom, mas Constância não parou com os templários. Pelo contrário, todos os anos há aqui coisas novas. Uma das últimas
novidades que eu desconhecia completamente e que me surpreendeu é este Centro de Ciência Viva de Constância. O Centro de Ciência Viva é um edifício moderno dedicado à astronomia. Há aqui professores especializados, 9 professores, e uma grande frequência. O ano passado vieram aqui 25 mil pessoas. O campo científico abarcado por agora é a astronomia. À noite, com telescópios, podem-se ver as estrelas. Portanto, este centro veio pôr Constância mais perto do céu. Acho que isto é um grande exemplo de promoção cultural de uma terra e que nasceu aqui das forças mentais desta mesma vila. Penso que foi essa importância estratégica do lugar que levou o mestre Gualdim Pais a mandar construir aqui, a 2 passos de Folhete, uma fortaleza no meio do rio, que tapava completamente o acesso a tomar. Aqui ninguém passava se os templários não deixassem. Isto foi acabado de construir em 1172, reinado de Dom Afonso Henriques. Esteve na posse dos templários até que eles acabaram. Eles acabaram em Portugal em 1308, como aliás em toda a Europa. Acabaram porque o rei de França, Filipe o Belo, precisava de dinheiro. Eles eram muito ricos, porque eles, além de guerreiros, eram banqueiros, era nas suas torres que se guardava o dinheiro, eram eles que faziam os empréstimos ao rei, e o rei devia dinheiro aos templários. A melhor maneira de resolver o problema era matá-los todos, e fez isso. Aqui em Portugal, o nosso rei, com muita inteligência, tentou dizer que os bens eram da coroa, estavam emprestados. Isso não pegou, o Papa não aceitou isso, mas depois ele disse, então, vamos dar isto tudo a uma outra ordem chamada de Cristo. E assim foi. A Ordem de Cristo representa a sucessora dos Templários e, como sabem, teve um papel importantíssimo quando dirigida pelo Infante Dom Henrique na expansão de Portugal do mundo.